Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao canal Barril de História. E hoje a gente vai falar da história de um país africano, da África Ocidental, que é a Libéria, né? A história desse jovem país africano, sua ligação histórica com os Estados Unidos, né? E vamos lá, vamos parar de enrolação, vamos direto à história da Libéria, né? Primeiro a gente tem que primeiro voltar ao século XIX e falar um pouco das tensões que haviam nos Estados Unidos, né? O século XIX marcado nos Estados Unidos por muitos acontecimentos, mas um deles, os mais importantes, é a Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Nessa Guerra Civil, o Norte enfrenta o Sul, o Norte que tinha o trabalho livre e remunerado enfrenta o Sul que tinha trabalho escravo, nas fazendas de algodão principalmente, né? E ali o Norte ganha em 1865, liderada pelo presidente Abraham Lincoln, né? Que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. Mas antes disso, no começo do século XIX, nos anos de 1810, 1820, já havia muitas tensões entre o Norte e o Sul. Muitos escravos fugiam do Sul e iam para o norte, porque no norte eles poderiam viver livremente, já que no norte não existia legalmente a escravidão. E também havia muito encontrado também, às vezes as pessoas sequestravam a pessoa do norte, levavam para o sul e faziam dela um cativo. Havia isso, em alguns filmes até isso é retratado. Mas enfim, com essas tensões constantes, surge uma associação nos Estados Unidos chamada Associação Americana de Colonização. O que foi essa associação? Uma associação de caráter privado, as pessoas se reúnem ali e tal e falam, olha, vamos levar esses ex-escravos para algum lugar. Que tal retornar com eles para a África? Da onde eles tiram essa ideia? A Inglaterra já tinha feito isso no século XIX, né? No século XIX não, desculpa, no século XVIII, né? Quando acaba a guerra pela independência dos Estados Unidos, ali os Estados Unidos se tornam independentes em 1776 e o Reino Unido havia usado muitos negros, muitas pessoas pretas na guerra contra os Estados Unidos, né? E quando acaba a guerra, essas pessoas voltam a Londres, voltam a Bahamas e tantas outras colônias e a própria Inglaterra. E só que eles eram indesejáveis lá, eles não queriam ter aquele povo lá. Você via para guerra, você via para muita coisa, mas para morar em Londres não, né? Então eles têm uma ideia de mandar eles para a África. Eles compram um território, que é a Serra Leoa, e mandam para lá. Então no mapa aqui que vocês veem, por exemplo, nesse globinho aqui, minha terra não é plana, é redonda, né? Então mostra aqui, aqui seria os Estados Unidos. Eu sei que não dá de ver aí por conta da questão da iluminação aqui, né, e tal. Isso aqui acaba não dando de ver, mas é só para ilustração. E aqui fica a Libéria, né, um país na África Ocidental e tal, que faz fronteira com a Costa do Marfim, Guiné, e a Serra Leoa aqui fica ao lado. Né? A Serra Leoa onde os ingleses haviam mandado no século XVIII seus ex-cativos e ex-pessoas que tinham participado do exército que eram pretos. Né? Está mais detalhado no livro do Martin Meredith, né? Que é o Destino da África, 5.000 anos de riqueza, ganâncias e desafios. Na página 199 e 200 e adiante, vai detalhando mais essa relação dos ingleses e a Serra Leoa. Mas, enfim, voltemos aqui para a Libéria. Em 1822, esses ex-escravos americanos vão constituir um país lá na Libéria. A primeira atitude que eles tomam é tornar a população nativa, desculpa, de lá, né, em escravos, em cativos. Né? Eles fazem isso porque tinham uma admiração muito grande pelos Estados Unidos, então imitam as práticas, os costumes americanos. Né? Só por exemplo, a capital da Libéria é Monróvia, em homenagem a quem? Ao presidente americano, estadunidense, né? O quinto presidente estadunidense, James Monroe. Né? Ele foi o quinto presidente americano, ali no começo do século XIX. Ele era do Sul, tinha escravos e não era a favor da abolição da escravatura, mas mesmo assim os liberianos colocam a capital em sua homenagem. E aí elas continuam aplicando o liberalismo, a escravatura, os costumes que haviam na América, nos Estados Unidos do século XIX. Né? E aí seguem a sua vida lá, desenvolvem uma economia, mas os Estados Unidos não reconhecem aquele país
como uma nação, Estado independente. Até que em 1862, o Abraham Lincoln reconhece a Libéria como um Estado-nação independente. Né? E aí o país segue ali, formando a república, desenvolve atividades com produção de cacau, borracha, né, e tal. Mas mantém o trabalho forçado, né? Até que vem a Primeira Guerra Mundial, né? E no contexto de fim da Primeira Guerra Mundial, surge a Liga das Nações. Liga das Nações hoje não existe mais, mas naquele tempo era uma instituição internacional que, entre outras coisas, faziam julgamento, tentavam prevenir o surgimento de novas guerras, como a primeira e tal, e julgou a Libéria por trabalho forçado na década de 1930. Nesse momento, o advogado que defendeu a Libéria foi o William Tubman, né? William Tubman, que era advogado, liberiano, havia sido senador, né? Lá e tudo mais, tinha uma carreira política, defende a Libéria, mas a Libéria acaba perdendo e recebendo retaliações internacionais no comércio e tal. Mas ele volta para a Libéria com muita popularidade. Até que em 1900 na década de 1940, né, ele ganha para presidente da República da Libéria. É um governo marcado por importantes mudanças no país. Ele é conhecido na Libéria como pai pai da Libéria moderna. Desculpa o erro no começo, gente. Então ele é conhecido como pai da Libéria moderna. E aí ele traz avanços importantes, como o sufrágio universal, o voto das mulheres. Ele traz o investimento estrangeiro de novo para o país. Mas ele se alinha muito à política estadunidense. Acaba a Segunda Guerra em 1945, né? E ele começa, então, a se alinhar aos Estados Unidos na questão, por exemplo, da Guerra Fria. Ele fica do lado do capitalismo, não aceitando ajuda, por exemplo, da União Soviética, né? Havia uma proibição nos Estados Unidos de, por exemplo, durante a Guerra Fria, de receber barcos oriundos de portos soviéticos. Nesse contexto, a Libéria se torna o segundo lugar do mundo com mais registro de barcos em todo o planeta, no contexto de Tubman também, né? Porque ele torna o país uma espécie de paraíso fiscal. Ali é o segundo maior registro de barcos do mundo. Se você mora em Porto, provavelmente deve ter visto o nome Monróvia ou mesmo a bandeira da Libéria lá, né? E mesmo o país se tornando um país com muito registro de barcos, só ganha 25 milhões de dólares mais ou menos por ano de imposto com essa atividade, né? Porque é uma atividade controlada por estrangeiros, não necessariamente precisa controlar essa atividade na Libéria. Vários cantos do mundo pode ser registrar esse tipo de negócio, né? Então, assim, por conta dessa proibição, a Libéria acaba se tornando o segundo maior registro de barcos do mundo. A Libéria fala que naquele momento ia lutar se tentassem implementar o socialismo lá até a morte, isso palavras de Tubman. Tubman também é famoso por uma frase na Libéria, né, que ele fala a seguinte frase, ele fala: a Libéria não ganhou os benefícios da colonização. Na visão de Tubman, né, os países que foram colonizados ganharam ferrovias, estradas, etc., uma infraestrutura mínima ali para a produção, né, de chamadas commodities, produtos básicos como minério de ferro, borracha, seja lá o que for. Né? E a Libéria, como não havia sido colonizada por um país europeu, acaba que não recebeu esses benefícios. Isso na visão dele. No governo dele, ele reatrai esse investimento, aí sim é criado ferrovias, estradas, alguma infraestrutura ali na Libéria, né? Até que ele fica durante 27 anos no poder, até 1970, quando ele vai a falecimento, vai a óbito e tal. A partir do falecimento dele, né, surgem outros governantes. Uma coisa importante que eu já ia esquecendo aqui de falar sobre o Tubman é que eles reconciliam também essa elite américo-liberiana, né, os ex-cativos, descendentes de ex-cativos americanos, com os nativos lá da Libéria. Ele reconcilia essa população no governo dele, mas é uma reconciliação frágil. Quando ele vai a óbito em 70, surgem novos governos, as tensões aumentam, até que em 80, nas décadas de 1980 e adiante, começa a eclodir várias guerras civis, guerras violentas, sangrentas, né? Muito derramamento de sangue, e o país acaba uma guerra, surge outra, até que em 2005, finalmente o país é pacificado. Nesse contexto, há eleições gerais livres e democráticas.
Quem ganha a eleição é Ellen Johnson Sirleaf. Ellen é ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, né? Ela foi a primeira mulher presidente da Libéria e da África inteira, do continente inteiro. Então foi todo um caso ali de uma novidade, né? Até mesmo para o país e para o continente. Ela teve um governo que ficou marcado pela estabilidade, pela pacificação do país, mas também tem casos de nepotismo e suspeitas de corrupção no seu governo, né? Acaba o governo dela, quem ganha as próximas eleições é George Weah. George Weah foi um grande jogador de futebol africano. Quem tem mais de 30 anos, assim como eu, deve lembrar dele. Ele ganhou o título de melhor jogador do mundo em 1995, né? No auge dele, ele atuando pelo Milan, da Itália. Ele jogou também outros times também, como Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e tal. Mas ele ganha ali tanto a bola de ouro como o melhor jogador do mundo pela FIFA. Ele é presidente atual da Libéria. No começo era bem aprovado e tudo mais, mas com suspeitas de casos de corrupção, suspeita de beneficiamento somente à família dele. Começa a surgir uma insatisfação popular muito grande contra ele, e o governo dele com o coronavírus também piorou bastante a relação do presidente com a população liberiana, né, e tal. Sem contar que a Libéria continua sendo um país muito pobre, praticamente só exporta borracha, cacau e derivados de minério de ferro, um dos 10 mais pobres do mundo, né? O per capita ali da Libéria, né, que é a riqueza do país dividida por habitantes, dá algo em torno de $600, até menos, enquanto países como Brasil e Argentina têm por volta de $10.000. Então a gente, aqui que somos países pobres também, seríamos mais 10 vezes menos pobres, 12, 13, 14 vezes menos pobres que eles, né? Isso se tratando de países como Brasil e Argentina, que são pobres em termos financeiros também, né? Comparando a Libéria. Então, Josué também devia estar buscando solucionar problemas reais, assim, efetivos de um país empobrecido como a Libéria. Fica organizando jogos de futebol, fazendo coisas meio que sem sentido, e isso também prejudica muito a sua popularidade lá na Libéria. Mas atualmente ele é o presidente da Libéria. Então, assim, esse foi um resumão assim da história da Libéria, né? E a gente sempre fala, quando conversa isso com algum colega, com algum amigo da história da Libéria, assim, e tal, e as pessoas ficam sempre muito impressionadas com essa coisa do escravo americano, escravizar o nativo lá da Libéria. Mas eu sempre falo e lembro para as pessoas da frase de Paulo Freire, cuja qual ele falava, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Né? Então, acho assim, os ex-escravos vão à Libéria, não haviam sido instruídos, educados, eles não tiveram a mínima infraestrutura e admiravam muito o seu carrasco, o seu opressor, que era os Estados Unidos. O que, é que eles fazem lá? Acabam fazendo a mesma prática de que foi a escravidão, que era comum nos Estados Unidos no século XIX, era comum no Brasil e comum em tantos outros países ao redor do mundo. Então, fica isso também. A gente não pode fazer julgamentos morais. Acho que cada povo tem essas questões de opressão, de divisão, de hierarquização das pessoas. Infelizmente, isso é uma característica humana, não é uma característica do africano, do europeu ou do americano só, é do humano. E todo povo tem qualidades, defeitos. A gente conta aqui um pouco da história liberiana como uma forma de resumo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilhe, deixe comentários aí, sugestões, tudo mais. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, isso ajuda muita gente. Até uma próxima, forte abraço.